Olá, eu sou Luciana Avelino, estamos começando mais uma edição do nosso canal de vidas inspiradoras, o nosso podcast Histórias Reais. O tema de hoje é os desafios e as superações no tratamento do câncer. Oi, gente, eu sou a Flávia Presotti, sejam todos muito bem-vindos. Com certeza, a gente já vai se emocionar e emocionar muito. Eu já até separei o meu lencinho aqui, ó. Porque antes de começar eu já estava chorando, eu não quero nem ver o que vai dar. Mas não é isso que eu quero falar, não quero falar do meu choro ainda não. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o podcast Histórias Reais, você pode assistir ele de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. Do YouTube, do Spotify, do Deezer ou do podcast Apple e também TikTok e o nosso Instagram, que é Histórias Reais com H e 2 S no final. Flávia, apresenta logo as nossas entrevistadas logo, Flávia. especiais, que eu já tô ansiosa, não já joguei tô pra uma chorando ali, agora emocionada ferrou aqui. tudo. Então vai lá. Nossa Senhora, você quer um lencinho, amiga? Conosco, Vamos ter que arrumar um lencinho pra ela. Esse lencinho vai ficar... Luciana Aquino Prazer, gente. e Isabela Prieto. Muito Olha, prazer, pessoal. Ela manda eu apresentar Eu tô e depois ansiosa, a ansiedade é gente. tanto que ela Eu tô apresenta. ansiosa. Mas vamos E lá. hoje eu tô mais acelerada que a Flávia. Gente, vai chover granizo hoje. Uau! Que chova granizo. Porque depois que eu cheguei tentando colocar ela um pouquinho na aceleração e ela me reduziu um pouquinho. Mas, amiga, conta aí pra quem está nos assistindo, quem é a Luciana Aquino? Luciana Aquino é a minha xará. Com certeza a mãe dela ouviu aqueles... Cantiga pra Luciana e se inspirou. Porque nós somos da mesma idade, temos o mesmo nome. E poetisas também, né? Posso dar spoiler? Linda, Poetisas claro. também. Ela também é poetisa, como eu, escritora, jornalista com pós-graduação em novas tecnologias em comunicação, CEO da Aquino Comunicação e Marketing, assessora de imprensa. E ela grava 2 audiobooks e tem 2 podcasts. Eu conheço Flávia. ela, sabia? 2, Deixa eu te falar que eu conheço ela tanto. E a gente tem Você sabia que ela já nós trabalhou na estamos lá Presotti atrás. Comunicação? Gente! Mas isso aí pra Os outro podcasts episódio. da Lu. Papo com a Lu e escritora Luciana Aquino. Essa é uma mulher de conteúdo, vou te contar. E outra, ela tá estudando teatro. Ela vai ser Não, atriz deixa... Outro também. podcast, amiga. Depois dos Olha, 50. hein? Pois é, Uau. depois de 50. Então seja muito bem-vindo, viu, Lu? Obrigada. E, viu? e quem que é a Prazer. Isabela Prieto? Tive até que colar aqui, até parece que eu não conheço o nome dela há anos, né? Eu vou fazer uma apresentação diferente. A Isabela é uma mulher linda, Linda mesmo. por dentro e por fora. Uma menina de fé, uma mulher inspiradora, uma companheira na amizade e no relacionamento, que eu tenho certeza que eu posso falar pelo Fábio, pelo marido que eu conheço, que é a mulher que todo homem queria ter. Amém. Amém! É fofa, gente, tem que ver. E filha de uma grande amiga minha. Só que não é isso que a gente vai falar aqui, não viemos contar isso. Isso aí é a minha percepção, e eu quis trazer essa percepção aqui. Mas, na vida profissional, ela é especialista em neurociência, comportamento humano, relacionamento e comunicação, além de escritora, treinadora e mentora. Poxa, não, Não é nós pouca- estamos não é com pouca 2 coisa não, né? convidadas que eu vou te contar, de conteúdo e muito especiais. Então eu vou começar Uma hora daqui a pouco, não a vai? nossa entrevista perguntando para Isabela e para Lu como que o câncer chegou na vida de vocês. O câncer veio de uma forma muito inesperada, no meu caso. Né? Eu nunca fui candidata a câncer, segundo meu médico ginecologista. Eu tive um câncer de endométrio, um câncer invasivo, um adenocarcinoma invasivo, que poderia ter passado para os outros órgãos, né? Pâncreas, fígado, e ter generalizado de uma forma muito rápida. Eu sempre falei para a Flávia, até comentei com você, que eu sou uma menina dos milagres. E eu sou. Eu tenho uma fé inabalável. E quando eu tirei primeiro um cisto do ovário, que era, suponham que era também uma coisa perigosa, e foi benigno. Quando eu tirei um pólipo dentro do útero, no endométrio, que também foi benigno, esse anjo da guarda, chamado Dr. Luiz, teve um olhar mais carinhoso, né? Que é ao lado da medicina, que acho que a gente tem que honrar esses médicos, né? E sérios. Que ele falou assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Ele também não acreditava.
mas ele resolveu tirar o pólipo e ao lado do pólipo tinha uma manchinha que ele resolveu mandar para biópsia. Biópsia. Então pegou bem no início. Bem no início. Então você não, teve... não sabia. Na época... Hoje você está com 53 anos, né, Lu? 53, foi com 51. Eu 2 estava no anos auge da minha vida, assim. 50 anos eu acho que a gente vira a chave, né? Vira, eu tô Você passando tá por essa no fase. auge. Mas assim, eu estava lançando um livro, né? O Para Além do Meu Olhar, com 50 anos, completando 10 anos do lançamento do meu primeiro livro, que eu fui escritora aos 40 anos de idade. Eu acho que nunca é tarde para nada na vida. Até para receber uma notícia triste como Mas essa. sobre essa notícia triste, nós vamos segurar, porque eu quero escutar da Isabela a mesma pergunta que a Lu fez. Como que foi isso, Isabela, para você, essa história, essa chegada do câncer? No meu caso, foram 2 diagnósticos. O primeiro com 32 anos, 5 meses após o meu casamento. Iniciando ali uma jornada, uma vida completamente nova, com programação de ter filhos. E aí descobrimos, eu e meu esposo, uma leucemia por um acaso. Que achávamos, no primeiro momento, que era verminose. Isso, por causa das com alterações. 32 anos, você está com quantos anos hoje? 37. Então, isso tem 5 anos. Tem 5 anos. A primeira notícia. A primeira notícia. E agora a segunda notícia, quando eu descobri a leucemia, eu e meu esposo descobrimos que teríamos de aguardar pelo menos 5 anos para poder engravidar. Sim. E nós tínhamos planos de engravidar agora em janeiro desse ano, que daria os 5 anos. Claro. E em novembro do ano passado eu descobri um adenocarcinoma ductal no pâncreas. Passei já por cirurgia, já estou fazendo a quimioterapia e veio um outro presentinho. Mas, né, um presentinho de Deus para mim, porque foi a forma de Deus me trazer 100% para Ele. Eu sempre acreditei muito em Deus, mas o meu encontro com Ele verdadeiramente, a minha entrega para Ele verdadeiramente só aconteceu no dia que o médico abriu a porta do consultório lá em 2019 e falou assim: você sabe, né? É uma leucemia básica. Ele nem me cumprimentou, ele achou que eu era médica. Então, na hora que ele falou uma leucemia básica, Mas isso quer dizer o quê? Não entendi. É porque existem 12 tipos de leucemia. E esse tipo que eu trato hoje é uma leucemia mieloide crônica, é uma leucemia crônica, que, segundo a medicina, não tem cura. Segundo a medicina. Para Deus nada é impossível. E é a leucemia mais branda que tem para ser tratada. Então, quando ele achou que eu era médica, porque eu estava fazendo um curso de neurociência, com um médico que conseguiu fazer o encaixe para mim do dia anterior, quando a minha ginecologista me ligou, pedindo para eu procurar um hematologista com urgência. Ele conseguiu me encaixar para o dia seguinte com este médico. E ele achou que eu era médica, porque eu estava fazendo um curso de neuro com um neurologista. Então, ele já abriu assim: você sabe que é uma leucemia básica. Mas foi naquele momento que eu senti a paz de Deus, que é aquela paz que excede qualquer entendimento. E foi ali que eu tive meu primeiro encontro real, apesar de eu sempre ter acreditado em Deus. Então foi muito impactante. Comigo foi por telefone. Então acho que foi pior. Por telefone? Como assim por telefone? Eu Você não- recebeu eu a notícia do por telefone. diagnóstico Eu não pelo telefone? culpo, porque... O médico? É porque ele estava num congresso no exterior. E ele demorou a voltar e a biópsia, eu muito ansiosa, né? Para ver o resultado da biópsia. Você é ansiosa, né, Lu, com tudo. Muito ansiosa. E ele quis, então, dar logo a notícia. Não, que ele ia demorar a ele não voltar. sabia, ele não tinha lido ainda. Então, quando eu liguei para o consultório dele, que passou a ligação, ele estava em atendimento, eu acho que ele não percebeu o que ele fez. Ele leu o resultado no computador, porque ele não estava achando o resultado do laboratório, e aí ele leu lá, pólipo nananã benigno. Aí ele leu em seguida, adenocarcinoma invasivo do endométrio. Aí eu falei: o que o senhor falou? Aí ele ficou mudo. Aí ele falou assim: você pode vir aqui no consultório agora pra gente conversar? Então foi muito ruim, porque... Então, na hora que você recebeu, Lu, essa notícia, o seu mundo caiu? Qual foi o impacto, né? Qual que foi eu o estava impacto? sozinha em casa e... Isso, como é que aconteceu? O meu mundo caiu. Eu não tive essa paz no momento, não. Porque abriu um buraco, como se fosse um buraco dentro do meu quarto. Até porque você falou que você estava num momento de e lançamento de livros. E eu estava muito ansiosa. Eu já tinha lançado o livro, mas estava muito feliz com os resultados. Eu tinha vendido mais de 500 exemplares. E o que passou pela sua cabeça na hora? Eu morrer. A adenocarcinoma Imediatamente? invasivo.
Aí eu liguei pra minha mãe, peguei um Uber, porque eu não consegui dirigir, Sim. que eu tremia muito, não consegui achar um vestido pra colocar. E fui pro consultório dele. Chegou lá, ele me explicou o que era e falou que a gente teria que ver o estadiamento, que poderia ser figo 1A, figo 2A, figo... e que se fosse 2 já era grave. Porque ele é diferente do câncer de útero, que nós estamos até no mês de conscientização do câncer de colo de útero. Agora é bom a gente falar que as mulheres devem Mês de março. procurar, né, o ginecologista, devem se atentar com a endometriose, com todos esses problemas, porque é uma coisa muito séria. Sim. Eu não era candidata porque eu ia fazer Papa Nicolau, tudo Sim. bonitinho, não tinha nada. Pólipozinho benigno. Então ele mesmo nunca achou. Na hora que ele leu ali, ele não leu com a intenção de me dar notícia por telefone, mas foi muito duro. E sua mãe estava presente com você? Aí minha mãe foi pro consultório, ela mora aqui na Savassi, ela foi pro consultório dele, que é na frente do Otaviano Neves, foi pra lá e me encontrou comigo. E eu acho que eu também fui muito dura com a minha mãe, porque eu liguei pra minha mãe e liguei pro meu marido no desespero, que eu acho que dá um desespero. Claro, e eu falei assim, Luther, mãe, eu tô com câncer, eu vou morrer. Aí comecei a chorar. Quando eu saí do consultório dele, eu saí um pouco aliviada, mas ele falou comigo assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia radical, uma esterectomia radical. Eu vou ter que tirar seu útero, seus ovários, seus linfonodos e tudo. E é para agora. Eu falei, para agora quando? Mês que vem? Isso foi dia 6 de setembro. Antes do feriado, 7 de setembro. Ele falou, não, para esse mês. Então, assim, foi um médico muito perspicaz. Eu operei no Horizonte. Fui muito bem recebida lá. São os anjos, né? Você já era paciente dele. E no caso, Isabela, ao contrário da Lu, você não caiu o seu mundo desta forma, né? Como você define essa situação, recebendo a notícia desse jeito que você recebeu e de repente você se viu em paz e focada? É fé isto? É fé. Podemos definir que é fé? Eu acredito que é fé e também é preparação, né? Não existe sorte. Preparação emocional. Inteligência emocional. A neurociência ajuda muito e é uma das áreas que eu já trabalhava. Eu estava, inclusive, fazendo uma pós-graduação nisso, quando eu recebi o diagnóstico. Então, eu estava muito preparada emocionalmente para aquele momento, mas também foi Deus. Então, na hora que o médico abriu a porta e falou, é uma leucemia, eu falei, ok, eu não me desesperei. E aquilo ali, eu acho que foi o mais chocante para todo mundo, porque ele começou a me explicar em termos muito técnicos. Entendi. E ele me disse assim, e era dia 21 de dezembro? Você recebeu esse diagnóstico no Brasil ou na Holanda? Porque você estava morando na Holanda. Eu estava morando em São Paulo quando eu recebi o diagnóstico da leucemia. Mas agora o segundo diagnóstico, você estava morando na Holanda. No Brasil, mas eu estava morando na Holanda. E quando... Estou morando na Holanda, estou no Brasil tratando por 6 meses. E aí eu saio do... Que é uma mudança também que a gente tem que falar, né, gente? Eu acho que foi o mais desestabilizador para mim, foi o fato de ter de mudar a rotina do dia a dia. Sua vida já estava acertada lá. Agora, pegando esse gancho aí, que ela está falando, além do tratamento em si, que foi indicado para você, Lu, e para você, Isabela, em que vocês mais se apegaram? No seu caso, você está falando da fé. Foram pessoas. Eu apeguei muito a... Você também é muito de fé, né, Lu? Você também mas, é muito. Assim, o meu filho me disse uma coisa. Meu filho olhou bem nos meus olhos. E meu filho formou agora em engenharia de software, aos 21 anos. E eu tinha medo de não ver meu filho formar. Né? Esse medo de morrer. E aí ele olhou bem nos meus olhos e falou comigo assim, mãe, você não vai morrer. Entendeu? Você não vai. Acredita em mim, você não vai morrer. E aquilo ali me deu uma força, certeza, sabe? Né? Aquilo ali me deu uma força. Eu falei, eu não vou morrer. Eu tô sofrendo por uma coisa que eu ainda não sei, porque eu tive que fazer a cirurgia, tirar o órgão todo, outra perícia, né? Vai para outra biópsia, e aí sim ver o estadiamento. Como eu te falei, eu sou a menina dos milagres. Eu tive muitos milagres na minha vida. Eu queria falar rapidamente aqui. Aos 11 anos, eu caí de um cavalo de costas. E eu,
quase fiquei tetraplégica aos 11 anos de idade. E o cotovelo direito me salvou a coluna. Eu perdi o movimento desse braço, quase ninguém Você sabe. jogou todo o peso. Eu joguei o peso, eu era muito magrinha. Você ainda fez jornalismo, escreve na velocidade. Meu braço estica todo, não dobra muita todo superação. e eu não mexo o pulso, né? Perdi os movimentos de supinação. Então, eu nunca, com 11 anos, é muito triste, né? Você passar por cirurgias, a coluna também, né? Na época atingiu, mas o doutor Enger falou comigo que eu não corria risco mais, mas é um susto. Então, eu falo que o primeiro milagre foi o cotovelo, que eu agradeço. Foram quantos, Lu? Foi meu parceiro. Você já contou quantos milagres? Já que você Os desafios. já que é a menina dos milagres, você deve... Já tem até um livro escrito, né? Com 11 anos. É mesmo, Lu. Mas aí, sim, relata os mais, assim, marcantes. O meu filho, que nasceu de 7 meses, né? E 15 dias, prematuro, com Apgar 5. O que é isso? A Apgar é quando a criança nasce, ela tem uma nota. Sim. E o normal é 8 para cima. 5 é... Então, essa luta inicial com o nascimento dele foi louca. Então, ser mãe de um prematuro não foi fácil. E ter ele fora do hospital com 5 dias também foi outro milagre. Porque a gente ficou louca para ir para casa. Eu fui para casa com filho. Eu assinei um termo de... Não, né, gente? Eu assinei um termo de responsabilidade... E fui para casa com a minha fé. Eu falei, não, ele não vai ficar aqui. Ele foi com menos de 2 quilos para casa. Mas imagina o que foi deixá-lo e você voltar para casa, né? Pois é. E depois o câncer. Esse foi outro milagre. Não, e a psoríase. A psoríase, todo mundo me conhece nas redes sociais. Dela. Eu tive a psoríase eritrodérmica. Eu fiquei com 98% do corpo todo acometido. Lu do céu. Eu fiquei só com a palma da mão e a sola dos pés. Por quanto tempo que foi isso? Anos. Anos? Mas eu sou um milagre porque eu tomo biológicos, né? Mas nessa situação das bolhas, quanto tempo? Não, assim, foi mais de anos, porque eu fiquei 4 meses trancada dentro de um quarto, porque eu não podia fazer tratamento no hospital, porque eu estava muito aberta, muito ferida. E rosto mesmo, eu só tinha as palmas das mãos e as solas dos pés sem feridas, sem a marca da psoríase. Então foi e aí depois o câncer. Eritrodérmica. E eu falo muito para as pessoas que têm a psoríase ou têm o câncer, que a psoríase é uma doença sem cura, né? Incurável. Tem cura, sim. Tem. Que maravilha. Tem, porque eu tô aqui hoje, ó, sem nenhuma marca no corpo. Entendeu? Muito legal, Lu. Muito legal. Então, assim, e detalhe, curada do câncer também, né? Também. Então, assim, você, ao contrário da Isabela, anos, você não passou pela químio, né? Mas por muito pouco, porque quase invadiu o miométrio. E houve um erro também na biópsia. Foi muito intensa. Foi. Né? Foram 3 cirurgias na barriga, né, gente? Foram 3 vezes abrindo a barriga para mexer naquele local ali. Não é fácil. Né? Não é fácil você voltar ao normal. E realmente é uma situação bem delicada, né? Agora, a fé é uma coisa assim, que ela brota dentro da gente, não é? Ela tá aqui dentro. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender essa sementinha. É meio maluco. Sabe? É meio maluco mesmo. Quando ela desperta, né? Quando ela desperta, esse Deus, independente de templo, de igreja, porque eu respeito todas as igrejas. Espiritualidade. Essa espiritualidade, esse amor à vida, essa vontade de viver, sabe? Essa vontade de criar, igual, por exemplo, eu me sinto hoje muito mais entusiasmada em viver, né? Em fazer coisas novas, igual eu tô indo para a carreira de atriz e tal, do que pensar em morrer, como eu estava 2 anos atrás. Então, eu falo muito para as pessoas, aqui é um lugar importante para que a gente fale, e você que está com a esperança e vai ter o seu filho, a sua filha, eu tenho certeza. São gêmeos, é um filho e uma filha. Né? Eu já tenho a promessa. Como é que nós aprendemos ontem? Agradecer... comemorar, agradecer, comemorar, celebrar, comemorar e pedir mais. Então, isso, uma palestra sempre positividade, sempre. Do professor Naboa. Exatamente, Isabela. E no seu caso, assim, você ainda teve que mudar a sua vida inteira, da Holanda para cá. Você falou que está sendo um desafio muito grande, que você está vivendo isso aqui para fazer o tratamento do pâncreas, né? Sim. De quimioterapia. Onde você está buscando tanta leveza? Na verdade, muito mais do que isso. Sim. Ela está leve, ela está bela. Onde que você está buscando? Serenidade. E além da medicina, quem que te abraçou e continua te abraçando? Bom, vou dar um passo atrás e vou falar um pouquinho sobre a questão dos milagres. O Lu disse que ela é a menina dos milagres. Acho que todos nós somos. O que falta para nós é treinarmos os nossos olhares para ver
todos os milagres que Deus opera na nossa vida todos os dias, porque Ele está ali o tempo todo, com a mãozinha, cuidando e fazendo. O meu primeiro milagre foi o delivery do marido na minha casa. Essa história é ótima. Eu conheço. Não, eu não conheço. O meu marido foi entregue a conheço. domicílio. O meu marido foi entregue a domicílio. Ele veio de São Paulo. Não, conta que você só andava Não. de pijama Eu dentro só de andava casa. de pijama. Isso. Sim. Flavinha me conhece de vários carnavais, então assim... Mas eu e a Lu aqui estão querendo saber. Só isso. todo mundo Já anda é dentro de ótimo. casa dessa. E era uma pessoa super caseira, trabalhava muito na época, eu tinha as minhas empresas aqui em BH, era diretora jovem da CDL BH também, e minha vida era uma loucura, e minha mãe falava, você vai morrer, titia, você não sai de casa. Nossa, eu escutei isso demais eu da falava dona pra ela Silvia, assim, viu, fala, Silvia? mãe, A Você com dona vai quantos matar. anos você era assim? Ai, desde os 25 eu já tava, já era mais quieta, né, eu gostava Mas muito da essa minha parte. geração, a sua geração, não é? A do meu filho, você... Ah, eu acho que eles são mais quietinhos, né? Não. Não, a Isabela é mais velha que seu Eu filho. tô com 37. É. E aí, quase 40, gente, um pezinho 40. É, quase 40. Tá Tá longe, longe. Lu. 3 anos é uma vida. Então, eu ficava muito em casa e minha mãe vivia falando Oh. que eu ia morrer solteira, que eu ia ficar pra tia. Eu falava pra ela, mãe, eu tenho certeza que a tampa da minha panela tá em algum lugar. No dia que tiver que ser, vai ser. E eu já escutei isso Olha. muito, ela falava isso. E aí, É. eu tenho certeza que tá aí. Sem pressa, vai ser do jeito que tiver que ser. E um belo dia, ele foi designado para vir trabalhar em Belo Horizonte mensalmente, junto com a minha mãe, com o meu padrasto. E minha mãe decidiu convidá-lo para ir lá para casa dela. Eu lembro dessa história. Ah, é? Mas já Pro com churrasco. alguma intenção? Não, porque ele era noivo de uma vida? outra mulher. Ele era Já era noivo de uma comprometido. outra mulher. Noivo? Ah. E eu só fui Executiva descobrir em São depois. Paulo. Sim. Ele era executivo em São Paulo, a mãe dela executiva aqui. Acolheu ele. Ele mas era veio para ser parceiro de parceiro. empresa, parceiro de Ele, empresa. ele meio que era chefe dela. Mas acolheu socialmente ali. na É, casa. socialmente como bom mineiro, Sim. né? Bom Como mineiro, em vez de Sim. fazer num restaurante, eu fazia um jantar E pra ele nós. te Um viu? almoço. Foi E almoço aí ou jantar, eu- Isabel? foi um churrasco na piscina. Ah. E eu tinha chegado naquele dia atropelada do trabalho, passando mal, com a dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu falei, Ninguém. vou Subiu dormir de pijama? de pijama. Você tá brincando. E aí, Típico dela. acordei, cheguei mais cedo, deitei, dormi, acordei com fome, quase 10 horas da noite, subi, cheio de pelo do cachorro, porque eu tava deitada lá embaixo com o meu cachorro, dei de cara com ele e com outro amigo de trabalho também, que também era de São Paulo, sentado na piscina de casa, comendo churrasco e tal. Cumprimentei de longe, falei, gente, boa Oi. noite, comi. Gente, a parte do Comi que tava uma- acontecendo na casa. Comi igual a draga, que eu tava com muita fome. Tipo, eu sou assim. Não sou hipócrita de falar que eu não como nada, eu como muito. E assim, ele apaixonou ali. Gente do E ali Eu fui ele no perguntou. casamento. E ali ele perguntou o que eu ia fazer no dia seguinte, o que tinha pra fazer. E eu fui cortando, porque eu estava num outro momento de vida. Eu estava indo embora para Portugal. Eu tinha decidido vender as mas eu não empresas. sabia, não. Eu tinha É decidido mesmo? vender as Eu não empresas. sabia. E já tinha feito um planejamento, já estava criando uma outra empresa, uma startup para abrir em Portugal, porque eu estava cansada do Brasil. E ele insistiu. Eu falei para ele, falei, olha, não sou de sair em Belo Horizonte, né? Não sei o que fazer aqui. Ele falou, não, mas o que você vai fazer amanhã? Aí minha mãe falou assim, você deve ter coisa da CDL pra fazer. Todo final de semana você tem coisa da CDL pra fazer. Eu falei, tenho aniversário. Ela, leva ele, minha mãe. Sua mãe já de pronto. Aí eu falei, ok. Liguei pro aniversariante, perguntei se podia pôr ele na lista. Levei ele pro aniversário, apresentei ele pro pessoal da Você CDL. soube aproveitar a oportunidade, né? Na verdade, Eu não. conheço ela. Não? Nada. Não. Nada. Eu não tinha isso em mente. Conheço ela bem. Ele ficou, depois disso, nesse dia, depois disso ele Ele ficou... era noivo, né, Isabel? Ele era noivo de uma outra menina, já tava pra Delivery total, casar. entregaram ele, Deus E entregou assim, ele dentro da casa virou dela. a chave na cabeça Mas tem dele. coisas que são mágicas. E né? aí, ele correu atrás de mim 3 meses. Vocês casaram em quanto Meu tempo Deus. mesmo? Porque eu lembro que foi muito rápido. Em 5 meses ele me pediu em casamento, em 1 ano e 3 meses nós estávamos casados. coisa. Aí, aí mudou a vida toda pra São Paulo e depois pra Holanda. Depois para Holanda. E aí, esse foi meu primeiro milagre. O segundo foi a abertura da porta do consultório com o diagnóstico da leucemia. E eu saio aquele dia do consultório muito em paz. E eu ligo pro meu marido e falo para ele assim... Ele, o que é? Um verme, né? Porque você beija, abraça tudo quanto é cachorro que você encontra na rua. Eu falei, não, não é. Amo cachorro. Amo bicho. E aí eu falei, não, é uma leucemia. Aí ele, para, amor, fala sério. Eu falei assim, não, tô falando sério.
Porque eu sou o tipo da pessoa que perco o amigo, mas não perco a piada, né? Sim. Hoje eu tô um pouquinho melhor. Mas eu falei, não, eu tô falando sério. Ele, não, sério. Não, eu tô falando sério. Ele, mas como é que você tá tão calma? E aí eu disse pra ele, assim como eu tinha dito pro médico, antes do médico fechar a porta do consultório. Essa calma falei, que nós já estamos curiosas deu aqui. tudo certo. Eu Essa sinto calma. no fundo do meu coração Não. que já deu tudo certo. Essa calma é que uma nós- calma, igual a gente Você não acha que é colocou só o aqui. ensino da neurociência? Não, É uma coisa sua, tem né? mais É uma coisa. coisa É uma minha. coisa sua. É um alimento que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Por exemplo, eu nunca acordei do jeito que eu acordei agora, agradecendo, dando bom dia, vida, sabe? Olhando para os meus passarinhos, para as calopsitas e adorando aquela cantoria na minha cabeça. Hoje você 8 agradece horas mais? da manhã, Você sabe? agradece mais. Nossa, Mudou demais. muito Gratidão, mais. é. Eu Você parei também, de Isabela, reclamar. agradece Sou muito muito. mais Então, grata. Eu parei de reclamar, Flávia. Eu acho que eu era muito reclamona. Entendeu? Porque Acho a que Deus- reclamação, ela não gera prosperidade. né? eu Mas acho com ela as coisas afasta, ela básicas. afasta. Eu era muito exigente. Olha pra você ver que eu não sou virginiana, perfeccionista, Sim. mas deve ter algum acidente por aí, porque às vezes eu queria que as pessoas fossem do jeito que eu acho que deveria ser. E não pode ser assim. A Mas vida não é assim. isso. Eu acho que não é nem questão de ser exigente. Nós precisamos ser exigentes. A exigência, ela não está na contramão daquilo que se é esperado. Na verdade, a exigência é esperada por nós e por Deus para nós, porque Ele nos deu o melhor. Ele deu o Filho dele para morrer por nós, para nos salvar. Então, por que nós vamos nos contentar com o pior, sendo que Jesus morreu por nós para nos dar o melhor? Então, não faz sentido esse contentamento. E essa calma que você estava falando aí, que eu fiquei curiosa. Eu sempre fui muito positiva. Lógico que eu sempre fui muito também seletiva, mas positiva. Eu nunca fui insatisfeita, mas eu não sou conformada. Sim. Isso é importante. Então, Você busca transformações, o tempo todo. mas você tá e não fica. Mas eu sempre estou agarrando. muito grata Sim. pelo que eu tenho hoje. Não quer dizer que eu não saiba que tem algo muito melhor ali na frente e que eu não vá buscar aquilo. E por que você definiu que era um milagre recebendo esse diagnóstico? Porque eu estava tendo meu encontro com Deus. Eu saio dali, Nossa, vou arrepiei, gente. Arrepiei inteira. volto pro curso. Quando eu chego no prédio da pós-graduação, eu ligo para minha mãe. E eu acho que foi o momento mais desafiador para mim. Ela surtou comigo no telefone. E eu falava para ela, mãe, é uma leucemia. E ela fala, sério, minha filha, como é que você tá tão calma? Eu falei, não, mãe, é uma leucemia, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Deus. E aí ela começa a gritar comigo, leucemia! Como é que você tá tão calma? Meu Deus, E eu falava, calma, Mas mãe. aí, Ou seja, você teve que acalmar sua Sim. mãe. Além da notícia, ela ainda, né? Eu falei, Ela mãe... que teve que fazer o contrário. E né? naquela hora ela eu falei assim... precisando do apoio, ela teve que dar apoio pra mãe. E naquela hora E aí eu falei você assim, se mãe, enxergou olha diferente como que nessa Deus... hora? Foi a primeira vez que eu falei das bênçãos de Deus na minha vida abertamente. É? Foi naquele momento, eu Mas nunca você havia já falado. era de alguma Espiritualizada? espiritualizada, sempre acreditou. E a Mas assim, missa. Não era de frequentar. Entendi. Não era de Mas eu frequentar a tinha... Teve uma Mas virada hoje você de chave ali. frequenta? Hoje eu frequento. Hoje eu sou evangélica. E antes eu era católica. Mas e tá não tudo praticante, certo. Não né? praticante. E naquele momento ali foi uma virada de chave. Porque foi a primeira vez que eu falei sobre Deus. Você eu se sempre sentiu acreditei. sacudida. Eu sempre acreditei. Mas eu sempre havia buscado as mãos de Deus, não a face dele. E naquele momento eu fui para a face dele, E como que busca a face? agradecendo. agradecendo E louvando. E adorando com a sua própria você vida. como Lu, você reclamava muito antes? Eu reclamava mais do que eu reclamo. Eu ainda reclamo, eu sou humana. É. A gente, Sim. né? A gente tem Mas a Lu falou assim, eu parei mesmo de... E a Lu tem uma coisa muito bonita que todos os dias ou toda semana a gente recebe no WhatsApp, quem são os amigos Os próximos, audiobooks, né? os audiobooks dela, com E é mensagens inspiradoras. de poesia. Não. Depois vocês podem até se E conectar pra você começar a tão receber, viu, milagroso Bela? isso, porque eu tenho ajudado tanta gente. Isso. Eu tenho ajudado tanta gente com Então, o poder da é palavra, isso que eu queria sabe? falar. Porque a Isabela também, eu tô percebendo que ela também palavra. tá conseguindo fazer isso. Eu Eu através da entrei no palavra. Instagram da a Isabela palavra. e vi essas palavras, essas inspirações. Pois de é. E então você, isso é Lu? incomum. Isso Ela é estava falando incomum. ali, Lu, peraí, as palavras. Quando eu às vezes gravo, eu gravo o que vem no meu coração. Às vezes eu nem escrevo aquilo. É a unção Aquilo do Espírito vira Santo. depois um texto, alguma coisa. E quando eu recebo feedback de alguns dos meus ouvintes, né? Principalmente no WhatsApp, de que aquilo ali mudou a percepção dela, ou que concorda
comigo naquela palavra, ou que aquilo caiu como uma luva naquele dia para que... É muito gratificante. Nossa Senhora, eu me sinto hoje uma mulher extremamente abençoada. Então, compartilhar a fé, compartilhar o momento que você está se vivendo é um recurso também para essa... Com certeza. A Bíblia fala, a neurociência fala também, porque eu fui muito questionada nesse momento, principalmente quando eu me converti. Sim. Mas você é especialista em neurociência, como que isso casa com uma fé tão cega? Eu falo, você já leu a Bíblia? É neurociência pura? É. A Bíblia fala que a palavra tem poder, a neurociência comprova que a palavra tem poder. E aí eu costumo dizer, e eu falo isso com muita frequência para as pessoas, o nosso testemunho, o nosso falar, as nossas palavras engravidam o ambiente de possibilidades e de fé, gera esperança nas outras pessoas. E isso faz o mover. Faz as pessoas se inspirarem. Porque não existe fé sem esperança. Não existe gratidão sem esperança. E o falar, você semeia na vida do outro. Você acredita, Bela, que Deus está te usando como um instrumento para poder você alcançar novas pessoas passando por essa doença? Com certeza, grandemente, nesse transbordar. E isso começa naquele dia da leucemia. Por isso que foi um milagre, por isso que foi uma bênção, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É maluco falar isso. E você tá curada? Tô curada porque eu tenho a promessa de Deus e Ele é o único fiel para cumprir. Ele não é homem para voltar atrás, mas o tempo dele é diferente do nosso. E é uma coisa que eu aprendi. No tempo dele. No tempo dele. O tempo dele é perfeito. Então, assim, pra mim, naquele dia, depois que eu falei com a minha mãe, que eu falei pra ela todas as bênçãos que Deus tinha me dado até aquele momento, que eu tava em paz. Eu entrei na sala de aula, a professora da pós, ela vira pra mim e fala assim... não se questione o porquê e sim para quê. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida. E o que eu posso te dizer... Exatamente. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Eu queria até te apresentar, esse aqui, A Lenda da Menina Má, é um livro que eu doei 30% do lucro da primeira edição para crianças em tratamento de câncer. E é um livro que nasceu... Coloca ele mais aqui, ó. É um livro que nasceu em plena dor do câncer mesmo, sabe? E acho que todos nós temos um pouquinho dessa menina má também. Sabe? Porque a gente não é, A gente não é 100% bom. E onde que as pessoas podem adquirir? Pode terminar seu raciocínio, ele está na Amazon, né? Ele já está sendo vendido na Amazon, tanto físico quanto também virtualmente. E foi um propósito muito legal, porque é um livro que fala do poder da palavra através dos livros. Né, que a menina má, ela encontrou todos os julgamentos, todas as coisas que falavam que ela era, e ela se tornou uma menina má por causa da palavra, do poder da palavra. Eu tenho. Né? Eu adquiri. Eu até trouxe hoje, tá? Para vocês doarem ou sortearem para algum dos seus vamos sortear. Tá? Vamos sortear. Telespectadores, né? Porque eu acho que é um livro que vai ajudar muitas mamães aí. Com certeza. A profetizar coisas boas na vida. Coisas boas, né? E sair dessa questão do bullying, né? Porque o julgamento é uma coisa muito difícil. E quando a gente está com câncer, a gente é extremamente julgado. Porque há um estereótipo, tipo assim, mercado de trabalho. Como é que vou voltar para o mercado de trabalho? Entendeu? A maioria das mulheres, né? Não sabem como voltar, né? Eu estava recentemente trabalhando numa empresa de Brasília que eu fui muito sincera com a proprietária e falei com ela, eu estou em tratamento de câncer. Eu estou há 2 anos... Foi sincera, né? Eu falei com ela, tem 2 anos que eu tive um adenocarcinoma, fiz a cirurgia, estou fazendo trabalho com um oncologista de 3 em 3 meses, agora vai passar para 6 em 6 meses. Só vou estar definitivamente curada daqui 5 anos, mas ele me falou que eu estou em remissão, remissão completa, né? Então, eu queria te dizer que, assim, se você quiser me chamar para trabalhar com você, ótimo. E essa mulher foi de uma dignidade, porque ela falou comigo assim, que bacana
que bacana. Olha, você muito positivo, você né? ter sido transparente comigo, né? Porque- Mas a reação poderia também ter sido Sim, completamente diferente. exatamente. Mesmo que Então- não fosse na hora, mas ela, né? Entendeu? Então, esses julgamentos, essas coisas, a gente passa. Né? Lu, Isabela, pegando o gancho do que a Lu está explicando, dessa dificuldade, eu queria saber de vocês duas quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante o tratamento do Ou câncer. está enfrentando, né? Porque a Isabela ainda está Sim. passando por ele. Pode começar por você, Isabela. Sim, hoje para mim o maior desafio é realmente o passar pela quimioterapia. Com a graça e com a misericórdia de Deus, eu estou livre de todos os efeitos colaterais, mas meu cabelo começou a cair um pouco. Não é um tratamento, um protocolo que vai fazer o meu cabelo cair 100%, mas é algo que me incomoda porque vai direto na minha feminilidade, na minha vaidade. E é uma coisa que me faz olhar pro espelho e falar assim, opa, eu tô doente. Porque com a leucemia foi tudo normal. O remédio da leucemia me deu uma leve embolotada, sabe? Foram 16 quilos em alguns meses e é defeito colateral. Que você O que fala é embolotada? assim, Eu engordei. Engordou. 16 quilos. Embolotou. Porque você é porque você é magérrima, então você deu uma engordada. Engordei da leucemia 16 quilos. Perdi desses 16, 10. Ainda estou brigando com os últimos 6. Continuo tomando a medicação. E aí veio esse agora, que eu tenho que passar por um processo de quimioterapia, que simplesmente é o protocolo mais agressivo de quimioterapia que existe. É o que eu tô fazendo agora. É semanal? Como é que Quinzenal. funciona? Quinzenal. E foi, assim, um outro grande milagre na minha vida. Deus, mais uma vez, quando ele traz esse diagnóstico, ele traz de uma forma me protegendo. Porque a leucemia eu descobri antes de começar de ter qualquer outro sintoma. O adenocarcinoma também, no pâncreas. Então, eu descobri com 7 milímetros. Um tumor 100% ressecável. Eu já retirei, já não tenho câncer mais, já deu certo. Estou fazendo a quimio para evitar que ele venha no final. Mas aí Deus, ele traz para mim esse novo diagnóstico, falando assim, filha, eu preciso que você voe, eu te dei uma missão, eu quero que você me leve, porque quando ele me deu, quando ele me leva para a Holanda, ele fala para mim muito claro, é cumprimento de promessa, eu tinha essa promessa para você, eu te falei que no dia que você fosse aprendesse a ser grata por estar em São Paulo, porque eu detestava morar em São Paulo. Você falava mesmo. Você Não era feliz lá, não me adaptei. E ele falou assim, eu te trouxe para essa terra, para este deserto, eu te tirei da sua família, do seu palácio, da sua vida de princesa, dos seus amigos, da sua empresa, do seu status, de tudo que você tinha, te trouxe para cá, não para eu te achar, mas para você me achar. E você lembra que a gente conversava muito, a sua mudança para a Holanda, antes do segundo diagnóstico, de tudo que você tinha que fazer dentro de casa, dessa coisa da sua transformação, uma mudança total de vida, né? Tudo bem, você sempre teve muita qualidade de vida, uma vida muito bacana, mas assim, muito diferente da realidade das mulheres brasileiras do seu nível social. Completamente diferente. Como assim, Flávia? Vamos lá, vou explicar. Porque tem pessoas que têm a oportunidade de morar fora, igual ela foi morar e está morando ainda, né? Ela só está aqui por uma situação do câncer. E eu conheço casos que vai, às vezes, com o marido e não dá conta de ficar, porque, às vezes, tem que abrir mão da babá, da colaboradora, da funcionária, Europa não tem nada disso, que dorme em casa, do conforto, do espaço maior da sua casa. E a Isabela fez o contrário. Ela abriu mão de todo esse, não vou dizer conforto, porque ela tem conforto lá também, mas da estrutura que ela tem aqui, de colaboradoras, de suporte, infraestrutura maior dentro de casa. E essa mudança dela, e ela conseguiu vencer também através da humildade, né? Porque a gente é humilde, mas a gente não sabe até trabalhar essa humildade. Por exemplo, uma das coisas que mais me atingiu e que eu tive muita dificuldade foi a solidão. Eu tenho pavor de ficar sozinha. E quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu adoro. Muitas pessoas se afastaram de mim. Os amigos se afastaram, a família se afastou, sabe? Assim, com medo com medo de perguntar. Por exemplo, eu não tive uma tia para ficar comigo no hospital. E normalmente o pessoal da comunicação não gosta de ficar sozinho. Não, mas... Sabe? Eu tô sendo sincera porque assim, né? a solidão é uma coisa que me machuca muito. E aí você tá doente, né? Sem saber ainda o que
Sem o apoio, sem o um aconchego. apoio, sem aquele grau, né? E as pessoas assim, eu fiquei com vergonha de te ligar, porque eu não Muita sabia gente fala isso, porque né? eu não sabia o Engraçado. que eu falava, o que eu Não perguntava ouvi isso de ninguém. e tal. Então, assim, isso me machucou muito. E como você, ser Isabela? A humano. solidão para você já não é um problema, né? Não, Eu nunca foi, amo né? eu nunca senti a solidão. E eu sempre gostei muito da solitude. Existe uma diferença grande. A solidão, a solidão é quando você está vazio por dentro. E aí é o que eu falo hoje muito, é sobre a nossa identidade, principalmente nossa identidade em Deus. Quando a Lu falou da humildade, é sobre isso. A humildade, ela te permite abrir mão daquilo que você precisa deixar ir e aprender com aquilo que você está vivendo naquele momento. Isso é uma bênção. Isso também é um milagre de Deus na nossa vida. Quando nós estamos abertos e dispostos a viver a transformação que Deus propõe pra gente vive o extraordinário dele. A própria palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que ele preparou para nós. A nossa humanidade não permite ver o quão grandioso é o plano de Deus para as nossas vidas. E se a gente se mantém no orgulho, na soberba, na arrogância, a gente não consegue transcender isso e deixar o fluir, deixar o agir. É necessário muita humildade. E aí, quando você encontra a sua identidade em Deus, você não há de se falar, não se fala em solidão, e sim em solitude. É um momento de regozijo seu consigo mesmo, com o Espírito Santo e Deus. Mas é algo eu só maravilhoso de entendi viver. a solitude depois de sofrer muito por causa da solidão. Você já entendia, né? O Você chegou contrário na dela. solitude através da solidão. Meninas, eu já gostava nosso tempo muito tá da bem solitude. corrido aqui agora, e eu não posso deixar de fazer a pergunta a respeito dos aprendizados. Acho que a gente tem que reforçar bastante aqui para quem está passando por momentos parecidos com o que vocês, né, vivenciaram. Lu, né, já saiu, né, Lu? Tá, graças a Deus está livre totalmente. Isabela passando aí pelo processo da quimioterapia. Começar com você, Isabela, quais foram os principais aprendizados que você tira de tudo isso que você está vivendo? Primeiro de todos, adaptabilidade. Adaptabilidade está muito relacionada com a humildade, com a capacidade de entendimento, com a fé, mas também está muito relacionada à inteligência emocional. As pessoas com maior índice de inteligência emocional são extremamente adaptáveis e elas conseguem encontrar soluções em meio a tempestades. Então foi um dos meus maiores aprendizados. Paciência. O tempo de Deus, ele é muito, muito louco. Ele foge completamente da nossa vida. Aceitação total, entrega total. Isso traz para você uma paz e te coloca num lugar de dependência de Deus, que é isso que Ele espera da gente. Mas eu acho assim, gratidão, alegria, positividade, eu consigo ver benefícios em tudo que me acontece, por pior que seja. Sensacional. E isso me trouxe uma possibilidade. Quando vem esse segundo diagnóstico, eu fiquei bravíssima. As pessoas falam assim, mas você não fica brava? Eu falo, não, às vezes eu fico, não vou falar palavrão. Às vezes eu fico muito brava. Às vezes eu esperneio com Deus. E tá tudo bem. Briga com ele, sim. A gente ele é meu pai, eu sou filha mimada do rei. Eu nasci pra ser rainha, eu nasci pra governar. E eu esperei e falei, poxa vida, pai, na hora... Eu falei, você me prometeu uma cura em 2020, em janeiro de 2020. Uma pastora que eu nunca tinha visto na vida me abraçou. Falou assim, olha, filha, eu não sei pelo que você tá passando, mas o Senhor mandou te dizer que você tá curada. Você crê? Eu falei, eu creio. Em 2021, eu entrei dentro do Uber. O cara nunca tinha me visto na vida. Ele falou assim, olha, você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, então, Jesus quando ressuscitou, ele falou para Tomé que a verdadeira fé é daquele que crê sem ver. Você crê? Gente. Eu falei, eu creio. Ele falou, então, o Senhor mandou te dizer que você tá curada. Eu não sei pelo que você tá passando. Não tinha nem ideia. Os aprendizados. Então, assim, só finalizar. Tá, desculpa. Isso. Não, finaliza. Aprendi muito. E hoje ele me deu uma oportunidade de viver uma cura física, emocional e espiritual. É por isso que ele me trouxe de volta pro meu berço, para a casa da minha mãe. A cura não é minha, é através de mim na minha família. Nossa, Isabela, é uma lição de vida que você tá dando impactada. Aqui, exatamente, para tantas pessoas que ficam reclamando com coisas tão pequenininhas, que a gente escuta, a gente com tudo assim que poderia ter um mundo, tem um mundo nas suas mãos e fica ali. Sim. Tá com a saúde nota 1000, tá com a família nota 1000, mas reclamando. O meu principal aprendizado foi realmente treinar o meu olhar para as perspectivas
que não são tão óbvias. Porque a gente acredita que o óbvio não precisa ser dito, ele precisa sim ser dito, mas sempre existe algo além do óbvio que precisa ser observado. E você? Então, Eu, Flávia, pode finalizar. tomar... Eu aprendi a olhar para um diagnóstico, para um desafio, não como uma sentença de morte, mas como uma possibilidade de vida e de crescimento extremo. Então, foi um dos meus maiores aprendizados. Mas Deus está ali me suportando o tempo todo. A fé, a presença, a orientação. A minha transformação do início do meu diagnóstico até hoje, os aprendizados que eu tive de novembro, quando eu descobri o câncer do pâncreas para agora, março, eu posso dizer que eu cresci em alguns meses mais do que eu cresci nos últimos 5 anos. Então, Deus traz uma aceleração também. Que não era o fim, era o começo. É o começo de uma grande história. Na verdade, a continuação. Na verdade, Lu, hoje eu falo que eu não sobrevivo mais. Porque eu era uma pessoa que eu sobrevivia muitas vezes na minha vida, com muitas atitudes minhas. E depois que eu tive essa notícia, e graças a Deus foi muito misericordioso, né? De ter colocado um câncer em estado inicial e tudo, mas a aprendizagem que eu tive é de viver de verdade. Mais vontade de viver, mais vontade de aproveitar a vida. Essa vida. Aproveitar o marido, aproveitar o filho, aproveitar as pessoas que você ama. É dizer eu te amo, é dizer obrigado, é dizer você precisa de mim, sabe? Porque às vezes essa solidão é isso. Às vezes eu sou tão prestativa, sempre fui uma pessoa. Você espera dos outros. Eu espero demais. Mas aprendi que essa espera em Deus, ela é mais importante. É mais intensa. Ela é mais intensa e ela que me faz viver, sabe? E eu quero viver mais 50 anos, se Deus permitir, né? Centenário. Mas, sabe, se Deus permitir. Mas, assim, viver a minha vida com o poder da palavra, sabe? Escrevendo, cantando, fazendo as coisas que você fala ama, quais são os projetos de vocês para 2025, para a gente encerrar. 2025 eu tô com um romance para ser publicado agora no meio do ano. É um romance que fala sobre misoginia, sobre o ódio às mulheres, fim do século XVIII, início do século XIX, onde eu falo da ciência, eu falo da mulher na ciência e, infelizmente, eu falo do feminicídio. Né, eu falo que isso é uma coisa que acontece já há muitos anos, né? E desse lado da psiquiatria também. Então, ele acontece na Inglaterra e na Itália, em Volterra, e são todos locais que existiram. Né? Volterra foi um hospício, um dos piores hospícios que já existiram na face da Terra. E a minha personagem é uma mulher chamada Cecília, e esse livro chama Mensagens a Cecília. Nossa. Então, é um livro que eu escrevi, acho que é aquela coisa, sempre aprimora, né? Eu já escrevi 5 livros, mas eu acho que esse romance, ele veio, assim, para me dizer assim, tá vendo aí, ó. Quando continua, vai ser o lançamento? Em julho ou agosto, já tá na editora, né? E o outro projeto é me formar como atriz, né? Que legal. Em julho, eu me formo como atriz com DRT, tudo certinho, se Deus quiser. E a primeira peça, que é Macbeth. Aí nós vamos estar. Gente, ela já começou lá em cima. Tá fácil, né? Estou fazendo a Hecate, que é uma bruxa mor. Difícil de fazer. Mas estou muito feliz, assim, de ter dado continuidade à minha vida. Que bacana, né? Lu. Parabéns, de não desistir de viver, né? Muito sucesso. Sermos gratos e que vocês, se por acaso, né, você, mulher ou homem, que tiver um diagnóstico de câncer, nunca desista. Nunca desista de Deus, né? Encontre esse Deus de alguma forma dentro de você, essa luzinha que vai acender, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar esse pisca-pisca aí, e ele vai aflorar a vida de vocês. Amém. E você, Isabela, quais os projetos para esse ano? Meus projetos. Eu aprendi que quem manda neles é Deus. Ele me pediu para escrever um livro, eu estou escrevendo. Quando esse livro vai ficar pronto, vai ser meu segundo livro. Eu já tenho um livro. Qual que é o primeiro? Hábitos que Curam. Mais de qualidade de vida? Fala bem sobre o impacto das emoções sobre nós mesmos, as nossas emoções na vida das pessoas que nos cercam. Hábitos que Curam. Outro podcast. Mas esse outro livro que não sei quando vai ficar pronto, Deus que está no comando. Mas já começou? Já bem mais que começado já. Oh. E
se for da vontade de Deus, pretendo engravidar ainda este ano. Sim. Meus gêmeos virão, é promessa dele também. E impactar o maior número de vidas possíveis hoje com meu testemunho. Deus pediu que eu abrisse minha boca e levasse, para que eu levasse esperança e positividade para as pessoas, contando a minha jornada e os meus desafios que eu tenho passado sob a minha perspectiva. Que projetos? Não tem um projeto específico igual a Lu. Vou formar tal. As datas entreguei nas mãos de Deus. Só estão indeterminadas, mas mas tá elas trabalhando estão com meta, a né? caminho. E até essas Trabalho na datas meta, também mas mudam não também, né? mudam. E aí vem a adaptabilidade. Mas é importante, igual a Lu falou, que a gente escolha a vida sempre. E sempre acredite em Deus. Porque para Ele nada é impossível. Ele pode tudo. E a opção de viver e de morrer é nossa. Assim como nossa boca tem poder de vida e de morte, eu deixo para vocês o apelo. Declare sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que te cercam coisas boas, coisas que edificam, coisas que vão te levar além e levar os outros além. Porque nós estamos aqui para servir. O nosso maior mestre, ele nos serviu. E obrigada, viu, Flávia, por esse espaço, viu, Luciana? Porque é um espaço tão importante. Nossa, Pra gente maravilhoso. poder Obrigada. falar, sabe, histórias reais, assim, porque É pouco histórias tempo, de né, pra fé, contar a história e muito a gente pouco, queria mas conversar assim, mais. mas a gente Pessoal, tá muito Mas é mais eu tô, uma hora. assim, queridas, eu tô impactada, eu tô muito emocionada, me segurei aqui muito. A Flávia me conhece, sabe, né? Também. Das mensagens aqui que estão além das respostas, né? De positividade, de fé, de acreditar na vida, de se entregar a Deus. Foi essa a mensagem. Então, eu vou encerrar lendo uma poesia da Lu, Você vai dar conta desse de encerrar? livro, Quer Para que eu Além encerro? do Olhar. Vou ler uma poesia linda que fala de fé, de tudo isso que nós falamos aqui. E depois a Flávia vai dar os recadinhos dela. Que nice. Nossos, né? O caminho da fé, olhar da serenidade. Eu caminho devagar porque já tive pressa. Aprendi com o Senhor tempo que o relógio é cruel, mas que dá para desacelerar quando é preciso. E depois entendi também que no tempo de Deus tudo se acerta, se ajeita, se completa novamente. Que Deus testa os nossos atos e escuta os nossos lamentos. Eu perguntei se você ia dar conta. Ele sempre Ele está sempre ao ao nosso redor. que é preciso calma. Mas o mais importante é preciso fé. Fé, gente, fé. Que programa, Fé. que emoção. Por que eu não peguei 4 lenços? Eu fiquei sem lenço. Não percam a Eu fé. fiquei nunca. sem. Gente, muito obrigada. Ô, meninas, muito Eu obrigada. tenho agradeço. certeza que essa emoção, Obrigada, essa obrigada. positividade, essa fé chegou a cada um que nos escutou hoje, que nos assistiu pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, pelo podcast Apple, e que nós esperamos vocês com essa emoção e com as nossas histórias reais, as histórias reais de todos, que elas se encontram e sempre vão ter desafios e superações como a vida das meninas. Eu tenho só que agradecer de ter a presença de vocês aqui. Obrigada. Sei o tanto que foi desafiador a gente conseguir até o horário em função da Isabela com a quimioterapia, porque não é fácil, né, Isabela? A gente não comentou aqui, mas a quimioterapia, ela te dá uma baixa de energia. E Baixa assim, imunidade. mas que bom que Deus Deu nos tudo presenteou com essa conversa. Eu tenho certeza que você que está aí escutando do outro lado vai ajudar a compartilhar, a comentar e passar esse episódio para o mundo, gente, porque quanto mais pessoas tiver acesso ao que essas duas mulheres maravilhosas, incríveis, que vivenciaram, estão vivendo ainda, no caso da Isabela, essa luta com o câncer, e elas venceram, elas têm a convicção que elas estão curadas, e a convicção vem da fé, vem da energia de Deus. Eu tenho certeza que você aí também vai pensar e vai mudar o seu mindset para poder fazer a diferença na vida de sua e de quem está ao seu redor. Então, olha, muito obrigada beijo, a todos. beijo. Até Até a um beijo, próxima. até a próxima.
E fique com Deus, né? Fiquem com Deus. Sempre com ele, gente. Deus Sempre abençoe com ele. grandemente todos Amém. vocês. Obrigada, meninas. Obrigada. Que programa, que história. Amei. Tô até tremendo.